agora, direto deste ponto, também para o YouTube, no canal do Estúdio Mercearia, a gente recebe o nosso convidado no Bloco Entrevista. Eri, meu amigo, seja bem-vindo novamente ao Zine-se. Obrigado por sua presença e sinta-se em casa. E já que a conversa promete render, vamos aproveitar cada segundo. Para começar, diga como veio parar nesse mundo do rock. Quais foram as primeiras bandas que eu vi? Que vai foder, que você vai... Vou fazer uma pergunta de cada vez, né? Porque senão você vai esquecer, vai fazer só um. Quais as primeiras bandas que ouviu, os primeiros CDs que comprou e os primeiros shows que você foi? Puta aí, vamos lá. Pode falar bem pertinho. Vamos falar pertinho aqui. Isso. Cara, primeiro valeu, obrigado pelo convite aí, gente. Pô, 2 ídolos aqui de infância. Nem é da nossa idade, né? Nem é da nossa idade, né? Então, cara, eu tenho 2 caminhos pro rock, né? São caminhos paralelos, obviamente a mesma pessoa, mas eu tenho meu caminho da Bahia, né? Que é assim, a gente começa a ouvir rock ali pelo pai do Caio. O pai do Caio é bitomaníaco, então eu ouvia muito... Tinha, além de Beatles, muita coisa de Jovem Guarda, então tinha e coisas pós-Jovem Guarda. Eu lembro muito de um disco, até falei isso com o Barbosa, num disco do Folhas, que o pai do Caio tinha, que a gente ouviu muito, muito, muito. E tem a questão do metaleirinho roqueiro aqui em Brasília na escola, que ali por volta de 90, eu fui pro Rosário em 94. Eu acho que eu reprovo em 94 e vou pra 95 pro Rosário. Você já gosta de reprovar, falar nisso, né, cara? Eu sou bom de reprovar e eu sou bom de resetar a vida. Aí, lá eu viro, assim, eu viro um metaleiro meio maluco assim, tipo, de calça de couro. Molequinho. Calça de couro, cabeludo, e aí eu mudo de escola. Quando eu mudo de escola, quem estudava lá também era o Jason que tocou no Mofo, tocou no Bois. Pode crer. Aí o Jason ele é mais velho, né? Então eu tava na 5ª, ele devia estar na 7ª, na 8ª. E aí ele começa a vender uns discos. Depois eu descubro que até alguns são do Bolacha, né? Comprei um Venom, comprei um Megadeth, comprei ali dele... Mas LP ou CD? LP. E você tem esses que ainda? Tem. Quer Tem inclusive o do Medicine Death também. Se você vender, eu compro. Não, tá guardado. Já fali, mas já melhorei. Então, assim, são esses 2 caminhos, mas vamos lá. Primeiro disco que eu comprei, porque eu cheguei assim, comprei assim, né? Mãe, eu quero esse. Cheguei e comprei Inimigos do Rei. Eu comprei o Inimigos do Rei e o Renner comprou do Polegar. Renner é meu irmão. Caralho, velho. Ali na Lobras e tal. Então foi esse... Cara, na Lobras, velho. Meu, tá muito velho. Cara, Lobras ali no conjunto. Eu lembro, A Lobras era uma loja, pra quem não sabe, né? Tipo, a Lobras era uma loja de departamento. Eram as Americanas do Brasil, né? Isso. Aí, e ela tinha uns expositores de LP, assim, tal, que ficava... alguns, assim, em destaque, e esses eram 2 que estavam em destaque na época. Então eu peguei lá o do Inimigo Isso já do nos Rei, 90. Tudo 90. Assim, antes disso, eu sou de 82, né? Então antes disso eu ouvia umas coisas que eu tenho 2 primos mais velhos, Luena e o Emanuel. Então que são os primeiros roqueiros da família. Então a gente é meio fãzinho dele, então a gente vira roqueiro, além do pai do Caio, seguindo eles 2, né? Então a gente era uns moleques metaleiros e tal, mas ouvindo o disco deles. E aí vamos pegar assim, a gente pega também na Lobras, a gente pega o Live After Death do Iron Maiden. Que tem aquela capa que abre. Porra, ali nasceu uma paixão pelo Iron Maiden. Caramba, que salada doida, né? O Inimigo do Rei, Polegar e Iron Maiden, Não, velho. mas o Iron Maiden foi um pouco depois. Não foi na mesma leva. E a gente já tá mais roqueirinho, já mais por dentro do Mas mundo. quando o Renner comprou, cara, esses Polegar, junto contigo lá, tinha alguma intenção, assim, dentro da família de você, o Caio, o teu irmão e mais um outro primo fazer um grupo tipo Polegar, velho? Não chega nisso. Os menudos baianos, assim. Nessa época, porque assim, eu moro na Bahia em 86, né? Em 86 eu moro na Bahia, e aí meu pai era da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica lá nessa questão de reforma liberal, essa abertura do governo ainda, final da ditadura, iniciando a redemocratização, a Caixa fecha, tipo, num esquema para se tornar um banco mais comercial, mais lucrativo. E aí meu pai vem volta para Brasília, né? Em 87, que é quando minha irmã nasce. Mas o Caio é de Santana, né? Caio é de Santana na Bahia, que é no Oeste Baiano. É Santana ou Feira de Santana? Não, é Santana. Feira de Santana já tá lá, já é litoral. Já é mais oeste, né? Não chega a ser litoral, mas tá bem perto de Salvador. Santana já tá pra cá, é quase mais Goiás. Então, assim, se você pensar a gente lá em Santana, a capital seria mais Barreiras e Brasília. Tá então nós estamos a 700 quilômetros, 650 quilômetros de Brasília, quase 1.000 de Salvador. Então acaba a relação muito...
E tem uma relação aí, assim, pensando em história, geografia, você tem uma relação desse oeste baiano também muito com Minas Gerais, por conta desse intercâmbio meus avós contam, né? Intercâmbio pelo Rio, tal, pelo Rio São Francisco. Então, tipo assim, meu avô era PM. Então ele disse que você vai de vapor até a Lapa, da Lapa pegar outro, até não sei onde, para depois pegar, sei lá, um pau de arara para chegar em Salvador fazer o curso da PM. Então você tem uma... É lógico que depois, assim, pós 80 e 90, você tem uma relação maior, principalmente com essa questão cultural com o axé. Mas se você pega os velhos, você vê que fala mais parecido com o interior de Goiás do que o interior de Goiás, interior de Minas, do que lá com o pessoal de Salvador. É outro sotaque. Mas o Caio nasce lá. Desculpa. O Caio nasce lá e o Caio só vem nos anos 90 para Brasília. Porque o pai do Caio era do Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil, nesse momento, acho que já a Fernanda Henrique, se eu não me engano, tá passando por esse mesmo processo que a Caixa passou lá atrás. E aí o Banco do Brasil fecha lá. E aí por isso que eles vêm para Brasília. Então o Caio, a gente tem um contato muito de férias. Porra, lembra que tinha aquelas férias gigantes de 3 meses? Então a gente, dava novembro, ia para Santana e ficava lá até volta acabar o carnaval, né? Então a gente passava praticamente um terço do ano lá. Aí, assim... tinha outra coisa que é importante nessa época também, quando a gente tá indo para Santana, que é a parabólica. Que... Por incrível que pareça, a parabólica em Santana pegava a MTV, aqui não pegava. A gente só para quem tinha aquela manhãzinha, a gente não fazia. Então lá em Santana que a gente via MTV. Então, tipo, a gente pegou muita coisa de metal, de grunge, principalmente, por conta da parabólica na casa do Caio. E o pai do Caio é um cara, assim, tão nerd quanto ele. Então ele tinha uns vídeos, tipo assim, e depois, assim, eu acho que era um costume, porque o pai da Alice, minha namorada, faz a mesma coisa. Tinha um monte de vídeo gravado da TV, tipo, organizado, numerado, com lista, o que tinha. Caralho. Então, assim, o Caio seguiu esse esquema do pai dele. Então, tinha uns vídeos gravados, cassete. Então, o Caio meio que, apesar de ser mais novo, não é muita coisa, mas é mais novo, ele era uma fonte boa disso, porque ele é muito organizado. Ele é meio maluco, assim, né? Tipo, ele parece o Barbosa, né? Tipo, muito nerd, muito organizado com as coisas, assim. Então, ele tem essa parte. Então, a gente começa também a tentar colar nos roqueiros de Santana. Que é uns primeiros... Porque, como eu te falei, aquele primo mais velho, Emanuel, ele é 3 anos mais velho que eu. Então, quando você é moleque, você tem 12 para 15, já é uma diferença grande pra caralho, né? Então, já tem uns caras que você tem disco, não sei o que, então você começa a gravar também dele. Eu lembro que o Adriano, que não é um cara que tem visu de roqueiro, não tinha nada, assim, um cara, vamos botar assim, normal, comum. Mas o cara tinha um cólera. Tinha uns outros discos que a gente conseguia gravar dele e tal. Mas, voltando pra Brasília... Aí a gente começa a comprar esses discos e aí tem uma fase que é muito louca, que é a reabertura econômica do Brasil. Ali já, talvez, primeiro ano de Fernando Henrique, ou talvez Collor ainda, ou Itamar, sei lá. Mas que meu pai tira um 3-em-1 no consórcio. E aí a gente sai para comprar um disco, minha mãe compra 2 dos Beatles, minha mãe é mais nova que meu pai, então assim, minha mãe é muito mais ligada à música, meu pai não é muito ligado à música, né? Aí tem até uma história boa, meu pai é mais velho que minha mãe. Meu pai, na verdade, é de Caetité, né? Aquele terra de Anísio Teixeira, de Valdir Soriano. E ele é muito fã de Valdir Soriano. Só que quando minha mãe é nova, ser fã de Valdir Soriano é meio zoado, né? Tipo, caralho, muito peão, não sei o quê. Então, meu pai dá a coleção de discos, tipo, minha mãe, ó, a gente vai casar, mas eu não quero isso lá em casa. Ele dá essa coleção de discos do Valdir Soriano e eu não lembro do meu pai ouvindo. Então eu lembro da minha mãe ouvir muita música, muito MPB, muitas essas coisas, tipo meio MPB rural, essas coisas meio cantoria e tal, né? Era mais o rolê dela. E ela sai com a gente pra comprar o disco. Então ela compra 2 CDs dos Beatles, o Abbey Road, não lembro qual é o outro, e a gente compra um junto, né? Tipo, eu e meu irmão. E é o Metallica Preto, quando o Metallica Preto sai no Brasil. Esse é o meu primeiro CD. Esse eu lembro que aí a gente pegou antes de ter o som em CD em casa. Por conta meu pai falou, ó, vai sair e tal, fui sorteado, ainda vou pegar. E a gente pegou um Sharp 3-em-1, sensacional. Aí foi quando a gente começou a fazer a nossa própria coleção. Então já tinha esses LPs, mas meu primeiro CD é esse. Mas lembrando, seu primeiro LP foi o Inimigo do Rei, o Inimigo do Rei. Isso, meu primeiro inimigo... Isso é uma coisa que uma barata chamada Caça. Deve ser perseguir. Adelaide, minha E do seu irmão é o do Polegar, né, velho? Que deixe registrado isso aí pra que ninguém esqueça. Ninguém esqueça. E os anais do rock de Brasília, né, velho? Paulinho Mosca, né? E seu primeiro show, cara? Tá, cara, primeiro show é complicado, porque assim... A gente ia muito em show
nada a ver na Bahia, né? Porque, tipo, você tem os Réveillon no final de ano e tal, não sei o quê. E era engraçado, porque, assim, a galera tocava muito axé, não sei o quê. Mas sempre tem a hora do roqueiro, né? Nesse showzinho. Não sei se hoje em dia tem mais, mas a galera manda lá um The Wall. Do nada. Manda um Dire Straits. Do né? nada. Aí, essa molecada que é roqueira pira, né? Tipo, caralho. E tinha um bicho, um Zé Dourado, que tinha umas bandas lá em Santana, que ele sempre tocava Dire Straits, assim, que era tipo assim, a quermesse. A gente já ficava esperando que o bicho ia tocar, né? Aí você ia ficar, caralho, vai agora. Então, vamos botar assim, são os primeiros rocks ao vivo que eu vejo. Primeiro show grande que eu vejo, que eu falo assim, cara, esse show me marcou. Esse show é sinistro, porque assim, tô vendo uma banda grande. Foi o Viper no Primavera. 94. 95, não, porque já era o Coma Rage. Do Coma Rage, Coma né? Rage. É 94, 95, mais ou 95, menos. acho que o disco já tinha saído. 95, eu tô com 12 pra 13. O Dark Avenger que abriu esse show aí. Dark Avenger que Pode abriu. crer, velho. Eu fui nesse show aí também, velho. O show Eu não fui, não. Eu não fui, mas eu animal. lembro desse show. O Ademir foi. Eu fui nesse show, foi legal mesmo. Pô, legal pra caralho. Porque Foi pra legal o mim, show. é tipo assim, porra, que a gente é uns molequinhos, tipo, fã do Viper. Porra, tava vendo Iron Maiden. Porra, mesma coisa. Se tivesse o Iron Maiden tendo o Viper, pra mim, daquele tamanho, era a mesma coisa. E aí, tipo, porra, lembro de detalhes. Tipo assim, quem fez o show, não sei se eles estavam na organização, mas quem vendeu o ingresso foi na Headley Records, que era ali no conjunto. Então, eu lembro até que, assim, era um ingresso, tinha começado essa história de meia entrada, e aí, tipo assim, se você paga inteira, você ganhava uma camisa. E aí, quando eu fui tirar a camisa, quando a gente comprou, eu falei, a camisa não chegou ainda. Depois você fala, até hoje eu não peguei essa porra dessa camisa. Então, mas assim, porra, um show pra mim é um negócio sensacional. Esse show pra mim é o primeiro show grande que eu vi, assim, na minha vida. Tipo, tanto o Dark Avenger quanto o Viper. Assim, e, porra, o Viper não Coma Rage, então já meio... A galera fala que é punk rock, mas não é. Mas ele já tinha um mais pezinho no hardcore já. Era um negócio mais hardcore e mais grunge, né? Os caras de bermudão, tipo umas camisas flanela cortada e tal. Mas, porra, que era o visual que eu tinha na época também. Já moleque meio grunge, né? Comprava muita roupa Quintaguá na Depeche, né? Pode crer. Porra, Depeche era muito bom pra gente. Aquele assim. cara da Depeche, cara, que ela já fechou já há muito tempo. Mais de Mas 20 é um anos. cara que toda vez que eu ia lá pedir patrocínio pra algum show, cara, ele falava... Porra, mas agora não dá porque eu tô fazendo uma obra lá em casa. Sempre, né? Toda vez ele falava Nunca isso, acabou cara. a obra dele. Tipo, mas teve uma vez que eu tava... já tinha tomado tanto não na cara que eu tava meio puto assim. Aí ele falou, pô, eu tô com a obra. Eu falei, rapaz, essa obra não acaba nunca, não. Já tem 5 anos que eu peço pessoal patrocínio, você nunca me deu nada, velho. Cara, e essa história de virar músico, entrar em banda, como foi? Como é que sua família reagiu a esse esquema aí na época? Então, a gente moleque, assim, a gente morava no Plano, ali na primeira na 205, depois na 708, mas as minhas tias todas moravam aqui em Taguatinga, né? Todo mundo sabe o que é Taguatinga. Né? Sabe. Então, beleza. Aí a gente passava praticamente assim, final de semana, dava sexta-feira, a gente vinha pra cá e voltava na hora do Fantástico pra casa. Ou só minha mãe vinha, às vezes a gente dormia aqui na casa das minhas tias ali, ou na QNF, ou depois que o Caio veio pra cá ali na CNF, ou ali na Colônia também, onde tinha outras tias, ou na QNL. Então, eu tinha espalhado por um bocado de lugar. E assim, aí é na Depeche, como eu falei, essa questão. E aí uma gente molequinho, mais ou menos nessa mesma época, a gente pediu uma guitarra e um baixo pra minha mãe. Que ela comprou aqui na Discodil, aqui no centro. Um tonante. Que ainda existe até hoje. Até hoje. Que era um tonante preto e uma Les Paul vermelha do meu irmão com o braço, que era uma lapa assim, mas porra, pra gente era sensacional. Um pouco antes disso, porque como eu falei, minha mãe é muito ligada em música. E aí ela arrumou um maluco desses de igreja pra dar aula pra gente lá em casa. E aí eu fiz aula de violão, meu irmão nessa época fez aula de teclado. E aí, porra, eu muito roqueiro, sempre, porra, meio burro, meio molecão assim, meio dislexo e tal, meio desorganizado. Deixei o violão cair e quebrou o braço, assim, plá! E aí o cara levou pra arrumar e arrumou. Na segunda vez, provavelmente arrumou igual a cara dele. Aí na segunda vez que aconteceu a mesma coisa, o cara levou e roubou meu violão, velho. Nunca mais voltou pra dar aula pra gente. Sumiu com o meu violão. E aí depois meu irmão se interessou mais. Tanto é que meu irmão sabe tocar mesmo, é diferente de mim, né? E aí ele passou pra guitarra e eu peguei o baixo. E aí a nossa primeira experiência... E minha mãe curte, assim, que a gente tocasse e tal. Ela sempre incentivou. Meu pai, que cagueando essa barulha de vocês aí. Tanto faz pra ele. Tanto faz. Não achava ruim, mas... Não achava ruim, não. Não tava cagando também. Tava cagando, só não queria o barulho em casa, né? Falei, só tocar essa porra na puta que pariu aqui, não. E aí a gente ficava tocando assim, não tinha amplificador. E aí a primeira experiência que a gente teve de banda... Calma, aí eu avisei antes, aí o filho da puta já vai... Não, mas é porque essa não conta. Você não conta? Então essa tá. não conta. Tipo então assim, a gente tinha uma guitarra e tinha um baixo. E assim, o Caio, provavelmente, não sei, não lembro, acho que o Caio vem pra Brasília, não lembro o ano, mas é início dos anos 90.
Então a gente tem um amigo da escola que fala, eu tenho um estúdio lá perto de casa, vamos lá ensaiar, montar uma banda. E aí, tipo, a gente vai no estúdio uma vez, tal, o Luiz Grandão, depois ele virou até DJ, acho que era DJ... não vou lembrar, acho que era... É aquelas bandas que ficam mais no campo das ideias do que na prática, tipo, brincadeira de moleque. Tanto é que o bicho ficava na bateria e o microfone gritando assim, gordo, escroto, gordo só sabe comer. Tipo, umas merda nada a ver, assim, ó. A gente ficou, tipo, 2 horas falando essa merda. Mas aí a gente... Aí, tipo assim, é a minha experiência e esse baixo ficou comigo um bom tempo. Peraí, que eu tava... Eu até um, velho. Não, e tem outra, calma. Então quando você vai rindo, tem outra. A letra é outra. Porque meu primo teve uma banda também. Esse meu primo mais velho. Mas é uma banda de verdade. Ele teve uma banda de verdade e tal. Era até com o Rodrigo. O Rodrigo tocou no Mata Leão depois. O Magalinho. Mata Leão de Itaguá, né, meu? Banda, exatamente. Né? Essa galera que... Como passar um final de semana aqui, meu rolê é muito Itaguá, né? Então... Aí, uma vez, ele me chamou pra ensaiar também, só que eu não conseguia tocar, porque eu só tinha um baixo, não sabia tocar porra nenhuma. Não sei até hoje, né? Mas era pior ainda. E aí, o bicho... A mãe dele tinha uma filmadora daquelas grandonas, assim, que, tipo, todos os registros da família são nessa câmera. É muito bom isso. Uns VHS. Tem um que é muito escroto. Que é, tipo assim... a casa dela é assim, uma casa ali na QNF, que é uma casa, aquele lote grandão, que é uma casa grande, e no final ela fez, tipo, um predinho, que, tipo, tem 2 andares, assim. E era 2 quartinhos, assim, lá em cima. Que um era um entulhódromo e lá tinha uma salinha de som. E escritório, meio assim. E aí, tipo, tá filmando a festa e tal. E eu tô no lugar, cadê aí? Quando sobe assim, eu tô vendo, sei lá, um vídeo do Metallica. E meu irmão entra na porta, assim. Parece que pegou batendo punheta, tá ligado? Tipo, tá batendo cabeça assim, tipo... Aí, mas eu não tinha o baixo, mas não sabia tocar. Era essa banda. Eles tocaram, acho que 1 ou 2 vezes só. O RA3, o nome até. Taguá, né? Cara, e começa falando das suas primeiras bandas. A Ejectus e a Positivez. Por que ambas tiveram vidas curtas? Cara, o Ejectus é o seguinte. O Ejectus eu estudava ainda no Rosário. E o Salsicha, que o Salsicha tocou também ali no... como era o nome da banda? DFTA? Não. Não, é o outro Salsicha. O Salsicha que era meu brother. Tocou um tempo lá no Face do Caos. Tô ligado. Hoje ele toca no... Cara, é isso que eu tô tentando Caralho, lembrar. Sala de Gritos, cara. Sala de Gritos, exatamente. Muito foda essa banda, inclusive. Muito boa essa banda. Aí, ele era o batera na época. Aí, a gente chegamos assim, falando, eu e o Caio, falando, pô, a gente já virando meio punkinho e tal, não sei o quê, né? Com aquele esquema, ouvindo muito banda de São Paulo, né? Porque acho que metade pro final dos anos 90 começa a sair esses discos, principalmente as coletâneas paulistas, em CD, né? Então todo mundo começa a ter, tipo, o grito suburbano, sub. E a gente ouvia muito isso. Mas as coisas que a gente conseguia comprar ali na Red Records. E antes disso, com as coisas que eu comprei também ali na mão do Fu, ali, o Max Potter ao vivo lá na Sabotagem. Na Sabotagem. Então a gente tá mais punkinho, inclusive negando. Então começa a vender uns Iron Maiden, né? Você começa a ficar radical, né? Punkinho, foda esse metal, né? E aí a gente tá nessa fase meio punkinho assim e tal. E a gente, tem que montar uma banda e tal, não sei o quê. Aí eu falei com o Salsicha e falei com o André. O André, inclusive, o André estudava comigo. E aí depois ele muda pra Marista. A gente era tudo, tirando o Caio, que era de Itaguá, a gente era ali do Rosário, ali na 905 Sul. Aí a gente resolve montar essa banda e fala, tem um primo que toca. E aí o André tem um baixo, toca baixo, e o Salsicha então sobrou a bateria pra ele ali. E a gente monta uma banda nessa ideia de tocar essa coisa meio São Paulo 80, né? Tipo, que era mais ou menos esse som. Aí o primeiro nome, inclusive, era Fragrância de Fezes. Que, inclusive, assim, é porque quando você é moleque, você começa a pensar em tudo, assim, né? E eu falei, tem até a ideia do nome da banda, da capa da demo. Aí a gente queria que fosse tipo um tubo de lança com uma merda dentro, tá ligado? Então aquele adesivinho do tubo de lança, assim, com uma merda desenhada e tal. Então, assim, era pra chamar Fragrância de Fezes. Aí depois a gente pensou assim, Fragrância de Fezes. Aí depois a gente falou, Fragrância de Fezes tá meio ruim e tal. Aí a gente, vamos mudar pra 100% etnia. Que não significa porra nenhuma, tá ligado? Que era tipo assim, um nome... Fragrância de merda é meio melhor do que esse aí, né? Aí a gente, caralho, 100% etnia significa nada. E aí, a gente, nesse esquema que eu acho que é natural de todo mundo, você tá ouvindo ali um Collor, Inocentes, Olho Seco... Armagedon, não sei o que, você passa a ouvir aquela questão, aquelas bandas Finlândia e tal, né? E aí a gente, caralho, precisa achar um nome massa. E aí meu pai tinha um dicionário em latim. Um dicionário velhão. Meu pai estudava em colégio espírita, lá em Santana. E aí, colégio espírita tinha essa coisa de bilíngue e tal, não sei o que. É uma parte importante até da história da educação do Brasil, né? Essa questão dos colégios espíritas pelo interior. E aí eles tinham aula de Esperanto, velho, lá no interior da Bahia. Tipo,
negócio meio estranho. E aí ele tinha tem até hoje esse dicionário bizarro, assim, antigão em latim e português, que a gente falou, porra, aqui vai ter um nome meio finlandês, né? Aí ficamos lá procurando, aí achamos o Ejectus. Aí por isso que chama, a gente falou, pô, Ejectus é meio Finlândia, né? Aí a gente botou Ejectus. Mas o som não virou Finlândia, continuou nesse mesmo esquema, meio Brasilzão. Na verdade, era mais Garotos Podres do que qualquer outra coisa, né? Tipo, 3 vai e volta, 3 vai e volta. Mas era massa, assim, a gente se divertia pra caramba. Tipo assim, o Salsicha é muito meu amigo lá da escola e tal. E o André, tipo, cara, os dois, cara, são os caras que são meus irmãos, assim. O André, inclusive, numa fase muito ruim da minha vida, tava desempregado, sem grana, não sei o quê, o cara me ajudou muito em outros problemas que eu tive também. É um cara que, pô, se me chamar hoje, vamos pegar boi pelo chifre ali, arrumar uma briga, trocar pneu de carro qualquer hora, porque ele precisar, ele não continua tendo banda, infelizmente, mas é um cara que, porra, é um meu amigo até hoje, assim, um cara que eu encontro sempre, falei com ele ontem, me deu uma ajuda ontem, inclusive. E o Salsicha, assim, a gente tem menos contato, mas o que ele precisa, tipo, é meu brother. Tipo assim, encontrar é a mesma coisa de estar vendo todo dia. Então, é isso que é massa do Ejectus. A banda tocou só 3 vezes. E assim, 2 vezes em colégio. A gente tocou no Objetivo, que era onde o André estudava, que foi em palco. A primeira vez que eu toquei em palco, tá ligado? Tipo, altão, assim, tipo, muito maneiro. E a gente tocou uma escola aqui em Itaguá. Eu sei que é em Itaguaçu, mas eu não consigo lembrar que escola é. Tinha até um vídeo. E a gente toca pela última vez na casa do Igor Gordinho, que trabalhou um tempo lá no Orbis. Virou evangélico e tal também depois, não sei o que. Ele trabalhou um tempo lá no Orbis. Que é um cara que é muito amigo do Caio até hoje, inclusive. E ele fez um show na casa dele mesmo, assim, ele morava aí no setor de mansões da Samambaia. Aí tem aqueles quintalzão e tal. Aí foi lá que a gente fez, assim, ó, foi o encerramento do Ejectus. O Ejectus acabou. Tu lembra aquela vez que vocês tocaram em Uberlândia? Sim. Que a gente foi de van, meu irmão foi também e tal, não sei o quê. Era pro Ejectus ter tocado. Seria a primeira vez que a gente ia tocar fora. E acho que o pai do Caio e o pai do Salsicha não deixaram eles irem. E aí viajou eu e o André só com vocês. Ela tava começando a ficar amigo de vocês, sei o quê. Que a menina ficava deitando no ombro do Barbosa quando vocês estavam tocando. Era muito... Foi Pior que é verdade. Pô, foi muito bom essa viagem. O André, na hora de ir embora, pegou uma mina, e aí no que a gente não achava ele pra ir embora, que a gente tava de van, né? Então, tipo assim, molequinho, viajando com os caras de van, tipo, caralho, agora eu tô na cena, né? Tipo, caralho, agora tá foda. Aí foi esse dia, foi o dia que o Ejectus acabou. E a Positividez, cara? Positividez eu já tava mais amigo da galera. Vou ter que fazer essa introdução, pode ter. Porque, tipo assim, nessa época, punkinho ainda, eu começo a conhecer uma galera mais desse rolê punk que não era tirado pelo MPA, que os caras depois viram meu amigo, mas na época o Saulo estava na mesma escola que eu, e o Saulo era do MPA. Então, tipo assim, pô, se você é punk, você não é MPA, você tá tirado, né? Era meio ganguinho assim, né? Não sei se vocês lembram. Então, a gente estava na mesma escola, mas a gente não se falava, meus punk rival. E a gente, tipo, sei lá, da mesma série. E aí, tipo, comecei a conhecer, e aí eu conheci o Felipe. O Felipe que depois foi do No Love, acho que ele foi... Esqueci o nome da banda dele antes, mas ele tocou com o Fernando, ele tocou no No Love depois. O Felipe, a gente fica super amigo e tal, aí tem até uma coincidência que a gente sai uma vez pra usar coisas ilícitas, e aí, molequinho ainda, e aí eu conheço um moleque que vai com a gente também nesse dia, vai só nós 3. E aí vai o Bernardo. O Bernardo, depois ele vai ser meu colega no Leonardo, na mesma sala. E o Bernardo é irmão do batera do Gramofocas. Pô, mas, assim, ele é um cara tão certinho, vegano, caralho, assim. A gente foi ali usar coisas ilícitas, você pensa assim, pô, foi usar coisas ilícitas, tipo, comer um pedaço de mortandela e presunto. Não, isso é pré. Ainda bebia nessa época. Eu paro de beber com 16 pra 17, eu acho, que aí quando eu vi o Stray Edge. Então, antes disso, eu era muito doido. Com 13, a Bahia era... A maioridade da Bahia é com 12, 13, né? Lá o negócio a Bahia é mais animada. Meu irmão dirigia com 13, né? Então, lá é outro esquema. Sem leve. Aí, eu começo a conhecer uma galera por esse rolê. E tem também um ou outro lado, que é o meu lado do final de semana, o Caio passou a morar ali na CNB. E lá na CNB, não, na CNF. E na CNF tinha aqueles bares, né? Acho que é o Canal Livre e o outro era o... Tinha o Canal Livre e tinha o Espaço Aberto, que é anterior ao Canal Livre. Espaço Aberto. O RA3 toca no Espaço Aberto, inclusive. E aí era massa, porque assim, como o Caio morava na CNF,
Quando tinha baculete, a gente não tomava baculete, porque a polícia fechava de um lado, fechava do outro, a gente Vocês iam subia. pra casa. A gente subia. Então é tranquilo. E aí a gente... Mas aí, voltando, aí com esse contato com o Felipe, eu começo a conhecer mais galera do... Voltando pro plano, uma galera mais do Sigma e do Marista, que a gente tinha mais galera do Pirulito e tal, não sei o que, uma galera mais do hardcore. E eu começo a fazer uns amigos nesse rolê, e é quando eu conheço o Totó. Que aí o Totó é o primeiro cara do rolê que eu conheço. O Totó, tipo assim, aquele cara, o Totó é um cara muito coração, né? Então a gente dá um zine, tipo tu, assim, tá? Um zine daqui a pouco, meia hora depois, é teu brother conversando contigo ali, né? Então eu fico muito amigo do Totó, meio que forçando ali, tipo, quero ser amigo desse cara, tá ligado? É uma coisa que eu faço muito, né? Tipo, cara, eu gostei desse bicho, vou ser amigo dele. Aí a gente começa a colar com o Totó e começa a conhecer a galera. Tipo, o Igor, da minha amiguinha Vaca, a galera do Bandeirante, Chapolin, Caneca, do Marcelo, que era Inocente Kids, aí até o Barbosa depois. E aí começa a ser esse meu ciclo de amizades. E eu participo da gravação da demo do Inocente Kids. Eu faço back vocal junto com as meninas, né? A Carol e a Mônica e os bichos da banda. Que a gente gravou lá no Ed, inclusive. E a gente é bom, né? Eles gravaram no Ed. E aí eu começo a virar fã do Inocente Kids. E a gente fica nesse rolê, que aí quando faz o calabouço e tal. E aí, nesse rolê, quando a gente tá virando um grupinho maior, começa a surgir muitos estreads. Acho que provavelmente ali em 99. Acho que acho que ali... Você tem o Igor, Totó e Alan. Acho que são, sei lá, os primeiros estreads que se dizem estreads e participam da cena, né? Porque você tem um outro ali e tal, não sei o quê, mas aí tipo, não conheci. Então, esses três meio que são o sol dos outros estreads, né? Meio que o guia. O Igor passando as demos, né? Tinha distribuidora e tal. O Alan dá uma sumida, porque o Alan vira rare e aí vai morar no interior de São Paulo. Então, o Alan acaba outro rolê. Mas aí a gente começa a ficar muito brother, e aí o Totó fala, pô, a gente podia montar uma banda de estreed. E aí a gente pega, assim, vê quem é os estreed que sabem tocar, que é um problema. Já é difícil achar gente pra tocar, tu ainda quer escolher os caras que são estreed em Brasília, porque outra coisa é você fazer isso em cidade grande, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Só funilando, só, né? Vai só dificultando. E aí, tipo assim, o Totó falou, pô, não queria cantar, velho, queria tocar baixo e tal. E aí o Zelito vai pra bateria, a bateria que tinha estreed era ele e a Alice, mas a Alice já não queria tocar com a gente. Chamamos o Metiolate. Não é besta, né? E aí só falou assim, Eri, sobrou pra você cantar. E aí, minha tentativa de ser vocalista. E a gente tá na época ainda tá nessa coisa do neo old school, assim, surgindo essas bandas novas, estreads, assim. E a gente vai meio que nessa onda, né? Uma banda no som estread, mas mais final dos anos 80 ali. Assim, mas já... acompanha essa onda. Sai, quando nessa mesma leva de reprensagens dos clássicos de São Paulo, sai o Personal Choice, também em CD. Eu acho que até o próprio Nenê que solta. A própria Nenê, desculpa. Que solta o CD e tal. E aí a gente chega aqui também, meio que a gente vai comprando tudo que vai saindo meio estreia no Brasil, as coisas da Liberation, as coisas da Samate Life, a gente fala, pô, a gente vai montar uma banda nesse sistema. Mas não durou muito. A gente tocou, acho que 2 ou 3 vezes, uma aqui na casa do Marcelo Podreiro, inclusive. Mas aí depois... Aquele show da CNG, né, velho? A gente tocou nesse show aí. Verdade, Tocou. Foi. Uhum. Foi o último show hardcore do Seconds. Foi a despedida do hardcore. E aí, mas aí, não, acho que né, depois do calabouço, meio que a banda dá uma esfriada e acaba. E o M-Fecani, cara, como é que foi isso aí? Que a banda até ficou maior, gravou CD demo. Isso, o Anfecani já é mais ou menos nesse mesmo rolê, né? A gente não éramos todos estreads, mas começa a surgir mais outros estreads. E aí, também, nesse momento, surge... Tem o terror, trazendo essa coisa mais crush, ele fica com esse papo de hardcore de livro, mas todo mundo que ouve já sabe que é crush, né? Ele finge que acredita. E aí traz esses crush, somente essa crush paulista, no interior paulista, mais pra sonda. A gente tá ouvindo muito Agnostic Front, muita coisa Nova York, muita coisa Estreed. E aí, quem surge pra gente já nessa época é o Léo Luna, com a Luna Records. E aí o Léo, tipo assim, fala assim, velho, legal, tal, vocês estão ouvindo som aí, mas, velho, tem um mundo além disso que vocês estão ouvindo. E ele traz pra gente esse Power Violence que tá surgindo, que tá rolando na época, assim, então, as coisas da 625, as coisas da Sound Pollution, aí traz também as coisas da Havoc, as coisas da Europa e tal. E ele começa a distribuir isso pra gente. A gente, pô, tipo, caralho, agora isso. E aí a gente começa a entrar nessa onda, tipo, caralho, a gente precisa ter uma banda assim, Power Violence, né? Tipo, e aí a gente começa a ver quem quer montar uma banda sobre isso. E aí a gente, nessa época a gente já tá muita gente já no NB também. Então a gente tá ali, sentava ali na UNB, ali no Carrock, que era ali no Selbinho,
E ficava ali tendo ideia ali e tal. E aí, na época, quando foi pra montar, era os Elite na batera, o Metiolate também na guitarra, eu no baixo, e Baita e Carol no vocal. Carol que foi depois do Terror, foi do Mayombe. Só que a Carol não chega nem a ensaiar. Ela fala assim, já tem um bando e tal, não vai dar certo. Não mexer com isso, não. E aí fica o Baita, e aí o Baita depois, eu não lembro se o Baita chegou a cantar com 2 vocalistas, eu não lembro, mas ele chegou a ensaiar. E aí no final acaba que entra o Alan, que o Alan volta pra Brasília, e o Thiaguinho. Thiaguinho, que agora tem um esquema também desse esquema meio Jamaica, que ele pegou até o nome, né? O Mayombe Sound. E aí a gente monta uma banda nessa linha. A gente via, principalmente muito WHN, né? A gente tava ouvindo muito isso, né? Então tipo, é um som nessa linha. E nessa mesma época que eu monto o selo, mas acho que você vai perguntar isso depois, né? Mas o MFK lançou esse CD demos, vocês gravaram onde? No ME também, não? Acho que a gente gravou no ME, não foi, velho? Eu acho que foi, mas eu não tenho certeza, agora você me pegou. Porque é uma das poucas bandas minhas que eu gravo, né? Tudo. O Low Life mesmo, o Luca gravou muita coisa. Então, o Africano eu gravo. Cara, não. Eu acho que não foi. Tô mentindo. Eu acho que foi no Loch Ness. Era o Loch Ness que era ali no início da W3 Norte? Tem o Loch Ness da Norte. Eu acho que foi no Loch Ness. Quase certeza. E aí, a gente... vamos gravar e tal. E aí essas bandas também nessa época, e outras bandas também, essas bandas de estreia mais política e tal, tipo... Cara, tinha aqueles encartes, lembra, com um monte de texto, não sei o quê. Então, quando a gente olhou assim, a gente falou, pô, a gente não precisa fazer uma coisa diferente e tal. E aí a gente decidiu fazer aquela capa com uma capa em papelão, com os textos dentro, não sei, pô, dá um trabalho do caralho. Aí, tipo, porra, não decidia o que era a capa de jeito nenhum. Tipo, caralho, como é que vai ser a capa? É só um carimbo, né? Aí a gente fez um carimbo. A gente mandou fazer um carimbo lá até hoje, era só um carimbo. Aí, pô, acho bonitão, tá? Ficou com carimbo e tal. E aí eu acho que esse é o primeiro lançamento da Ali, eu acho. Quase certeza. Bora ver som aí. Bora ver o Agnostic Front com One Voice. Esse aí foi o Agnostic Front com One Voice. Bom, cara, em 2001 você já estava atolado até o pescoço com a cena underground e foi um dos responsáveis pela organização do festival Hardcore no Calabouço. Relembra um pouco dessas produções, por favor. Então, nessa mesma época que a gente tá lá tentando montar a banda e tal, é aquela mesma luta de todo mundo. Tipo, porra, não tem lugar pra tocar, ninguém chama, não sei o quê, nananã. Porque a galera fica esperando o negócio, quando você é moleque, você fica esperando alguém te achar, né? Aí, tipo, não, porra, vamos fazer nossas paradas, não sei o quê, vamos fazer nosso show. Aí, na história, você tinha 3 pessoas na época, eu não tinha entrado ainda. Você tinha a Carol, o Caneca, Carol do Mayombe do Terror, o Caneca que tocava com a gente no Innocent Kids, e os Elite que depois tocou com a gente no Innocent Kids, mas na época tocava no Fora do Controle, e que tocou comigo também no Positive Days e no Afecane. Eles já eram da história. E aí descobriram que o CA ia fazer uma festa, o Centro Acadêmico. Aí a gente, porra, velho, a gente precisa tocar nesse negócio. Eu não sei qual foi exatamente a tratativa deles, mas eles conseguiram que algumas bandas tocassem. E aí tocou o Grande Amém, tocou o Fora do Controle, e tocou o Innocent Kids, eu acho, e mais alguma outra banda. E era time... Esse até é bom, porque o CA faz um panfleto. É um panfleto horrível, assim, tipo rock na veia, rock no CA. Era uma coisa horrorosa, assim. E aí, era rock no CA. Era rock no CA. E aí a gente pega e faz um outro, tá ligado? Tipo, não, peraí, aí fizemos uma coisa mais hardcore, com, sei lá, acho que era, sei lá, com os caras do Youth of Today, tem nada a ver, assim, de fundo, assim, mas aí fica mais... Acho que o Maneco faz essa arte. E a gente faz um panfleto nosso do show dos outros. E aí, pô, dá muito certo, tá ligado? O NB era mais livre nessa época, não tinha aquelas grades e tal. E aí rolou de boa, não deu confusão e os caras curtiram. Só que eu acho que a galera do CA não curtiu o trabalho, curtiu assim a grana, porque o CA normalmente não tem grana. Então eles curtiram ficar com bar e tal, não sei o que, não quiseram mais ter o trabalho de organizar. Aí o Barbosa é maluco, né? O Barbosa, pô, vamos fazer o nosso então. E aí ele criou na cabeça dele, eu imagino que o nome seja do Barbosa. Tipo, caralho, isso aqui parece um calabouço, aquelas loucuras do Barbosa. Então vamos fazer o hardcore no calabouço. Pra quem não foi, pra quem não conhece a UNB, a UNB, o prédio principal, o Minhocão, né, o ICC, ele é um prédio comprido, sei lá, 1 quilômetro, acho que aquela porra tem, não sei. Acho que mais até, né? É grande pra caceta. E ele tem 3 andares, um subsolo, o térreo, onde tem sala, assim, todos eles têm sala, né? Um subsolo, térreo e um primeiro andar. O CA, o hallzinho, era um CA, antigamente, pelo que falaram pra gente, o CA era só da história, que tinha 3 salas. Tem até o restaurante natural do lado.
e bem quase na pontinha, já quase no final do minhocão. Depois dessa redistribuição, ganhou também o CA de Geografia e o de Filosofia, ficaram tudo junto ali. Então, pô, só loucura, né? História, Geografia e Filosofia ali, tudo junto. E aí os caras falaram, ó, vocês querem fazer, beleza. A única coisa que vocês vão fazer é, o bar é nosso, e vocês têm que limpar depois. Ou seja, a gente ia fazer o show, ia dar o bar pra eles, que era a única coisa que dava dinheiro, e depois não ia lavar, velho. Mas você tá tudo na pilha, tipo, porra, não, bora, vai dar certo, não sei o quê, nananã. E aí o Maneco faz a arte, já nessa pilha mais Power Rivals, né? Tipo caveirinha e tal, a volta do crossover, bandana e tal, não sei o quê. E aí a gente fica nessa organização. E aí a gente passa a rachar as coisas, acho que a caixa é do Baita, acho que o Ronald traz a mesa, não sei o quê, e acaba que ele fica, ele lá preso na mesa, ele fica meio com essa missão. E o resto, assim, eu não sei se a bateria foi do Zelito, mas a gente foi lá, e o resto acho que alugou do Ed, as outras coisas. E aí, pô, porque não tinha grana, né? Porque assim, não tem ingresso, o dinheiro do bar é do CA. E o pai do Zelito, na época, o pai do Zelito tinha uma lavanderia, então ele tinha uma Fiorino. Então a gente botava tudo dentro dessa Fiorino e organizava lá. Acho que foram 3 dias, 2 ou 3 de hardcore no Calabouço. 4 dias? Não, aí depois você também tem o dia D, que é o hardcore no Calabouço, mas acho que é o dia que toca o Def Slam, o DFC e o Decíveis. Acho que é isso, por isso que chama dia D. Mas acho que são isso, 3 ou 4 dias, contando o dia D. E acho que são 4 contando o do CA. E rola tranquilo. A gente fica meio que muito feliz nisso. E essa produção é meio de galera. Inclusive, nesse dia, tem uma história boa. No segundo, eu acho, que eu tinha um Escort Hobby, daquele Escort 1000. E eu, pô, tava começando a dirigir ainda. Horrível. Dirigia malzão, mas era o carro, assim... O primeiro que teve carro era o Léo Hip. Lembra do Léo Hip? Sim, lembro. O Léo Hip, ele tinha um Fusca. E o pai dele tinha uma Quanto. Então, às vezes, ele carregava a gente na Quanto, às vezes ele carregava a gente no Fusca. Então, porra, era tipo o nosso transporte na época. O Bruce, que na época depois foi do MPA também, depois o pai dele também tem um Fusca, e aí ele acaba esses 2 Fuscas sendo nosso transporte por aí. E aí, quando eu tô no UNB, eu herdo o Escort. Minha mãe tava com o Escort parado lá, tipo, fica com esse carro pra tu. E eu tô estacionando o carro na UNB, velho. Pega e bate no carro do Zelito, velho. Na Fiorino. Estacionando, tá ligado? Tipo, burrão assim, ó. Plá. Aí, pô, chega lá embaixo e fala, pô, Zelito, tem uma notícia ruim pra te falar, velho. Porra, bati no carro do teu pai. O bicho, pô, mas o bicho muito bonzinho, né? Pô, gente... Não, depois a gente vê isso aí e tal, não sei o quê. Acontece que, sei lá, no outro calabouço, se eu não me engano, cara, eu acho que é naquela curvinha indo pra ponte. Sei lá por que ele tava... Devia estar indo pra alguma festa, alguma coisa assim. Ele passa direto. Puta, e aí bate ali no negócio. E eu não sei se é na mesma batida ou se depois um cara bate em cima de onde eu bati. Aí o cara paga a batida que eu bati no carro do Zelito. Não precisei pagar, velho. Obrigado, maluco. Sei lá quem é você. Seja lá quem você for. Pô, num desses agora do Calabouço, que foi o dia que o Def Slam tocou, lembro que tinha um povo na frente da banda. E eu falei, porra, dá pra pôr em cima desse povo. Aí foi bem na hora, cara, que acho que entrou um hardcore e o nego foi polgar e abriu a roda assim e tal. Meu irmão, eu tomei um tombo, cara. Quebrei o cu, mas fiquei, tipo, fiquei no hospital, caralho. Chama do Cox, né? É. Bicho, rachou o tombo, velho. Foi nesse hardcore de Calabouço. O médico foi fazer o raio-x no CDC, levantou ele e botou quebrou aqui, só marcou o X. É quase isso. Levou nem na máquina. Cara, esse show, inclusive... Ainda bem que não pegou aqui, assim. Toca uma banda do Fernandês também, né? O Olhos Independentes. E tem alguma confusão com o Fernandês. Barbosa gosta, Olhos Independentes. Teve alguma confusão nesse dia com eles, não teve? Eu não lembro exatamente, mas acho que foi a única confusão que teve esse dia. Mas acho que não passou daquilo lá também, mas acho que essa foi a única confusão que teve no dia. E aí teve a questão da lavagem do CA, que normalmente o show era sexta ou sábado, dia seguinte a gente ia lá lavar. Velho, uma água preta, assim, um chorumizão, assim, lavando aquela merda. Porque, pô, pra quem não sabe, é como abafado pra caralho. Ela não tinha janela. O CA só tinha abafado. porta. Então você imagina todo mundo pogando lá, suando lá dentro, caralho, derrubando cerveja no de chão. suor, né, tudo nojento. Aí depois tinha que lavar, jogar lixo fora, porra. Mas foi muito maneiro. E ali meio que a gente vira amigo mesmo, né? Tipo, vira uma galera. Né? Cara, e ainda na UNB, né, cara? Você ficou envolvido com a Rádio Livre, uma rádio comunitária lá da UNB, né?
E como foi essa experiência e também foi uma experiência que acabou gerando o programa Underground Ways, né? Que era... O Underground Ways é depois. Junto com o Pônei, né? Pônei. O que acontece? A UNB tinha uma rádio comunitária e meio que, cara, na época não tinha... As coisas na UNB eram divulgadas em cartaz, né? E a gente ficava muito ali no Seu Binho e lá no Ceasa de História, alguma coisa assim. E o de comunicação era do outro lado. Então tem o Jardinzão e o Ceasa de Comunicação. E a gente viu que, pô, estão procurando... Estão procurando gente que queira ter programa e tal. Acho que de repente foi o Caneca. O Caneca meio que já conheceu uma galera lá. E que também depois, com a forma. Depois eu chego lá, não chego no Pônei. E a gente resolve montar uma rádio. Era eu, a Tati do Silente e a Alice do Silente. A gente já era super amigo, a gente fez muita coisa junto, eu, a Alice, a Tati e o Barbosa. A gente fez o confronto 2 vezes. A gente fez. Cara, esqueceu do confronto, inclusive, acho que a Tati teve que queimar toda. A Tati era terceirizada em algum órgão, talvez na Biblioteca do Senado, não sei. Acho que sim. E, tipo, teve que queimar a rescisão inteira, porque o show deu um puta prejuízo e, tipo, ninguém tinha grana, mó merda. Tatiana Nascimento, né? Que agora é super famosa, poetisa, tradutora e tal, não sei o que. Foi do punk rock também. E o caralho. E, pô, a Tati super amiga, tem pão que eu não vejo. E ela fazia muita coisa com a gente nessa época e tal. E a gente falou, pô, vamos montar. A Tati, na época, acho que fazia artes na UNB, a Alice fazendo filosofia e eu querendo largar a história, pra variar. E aí tava pensando em migrar pra comunicação, foi depois a gente chega mais pra frente. E aí surge a questão do programa. E a gente começou a falar, pô, vamos fazer esse programa então. Então a gente falava dos shows que eu tenho, tocava uns hardcore, uns metal, mas sempre mais underground. E foi ali que eu tive a primeira experiência com rádio, não sei o quê. Então, tipo, pensar um programa, montar uma coisa que vai ouvir. A gente era meio bagunçado, acabava que muitas vezes a gente levava um monte de CD e aí ele ia decidindo na hora e tal. Mas era bem legal. Ela funcionava atrás do CA de comunicação. Então até rolava uma treta, porque a comunicação normalmente tem uns playboy também, né? Tipo, tem uma galera mais alternativa e uns playboy. Os playboy queria que a rádio se foda, fazer uma barulheira. Mas era massa, assim. Uma pessoa que ouvia muito a gente nessa época era o Podrinho. O Podrinho tava fazendo geografia, se eu não me engano. O Podrinho sempre ouvia lá no CA e tal, porque acho que nessa época era só rádio ainda, não tinha online. E aí, com essa onda de querer ir pra comunicação, a Rádio Livre, só lembrando, a gente bota esse nome por conta da música do No Violence. Estão me ouvindo? Rádio Livre. Que eles não gostam, que inclusive o Rui não gostava de tocar ao vivo, desgraçado. Braço pro Rui. E aí a gente bota por conta dessa. Então, inclusive, virou meio vinhetinha e tal. E aí começa a querer interessar por essa questão da comunicação. Não fiz comunicação, mas acabei fazendo muitas disciplinas lá. Inclusive, onde fiz introdução, acho que eu fiz teoria da comunicação e fiz comunicação comunitária. Acho que era Paulino o nome do professor, que também ouvia uns punk rock e tal. Ele via a gente com as camisas e falava, pô, não sei o quê, tipo Dead Kennedy. Professor meio, aquele esquema, né? Aquele professor doidão, né? Mas o bicho tinha aquele cabelo de pessoal da comunicação mesmo, cabelinho assim. Lembra que os bichos usavam, tudinho, os cabelinhos assim? Eu tive um outro professor também, o Enio, na antropologia, que também sempre falava, Dead Kennedy, que vinha com a camisa e tal. Era gente fina. Inclusive, essa disciplina eu fiz com o pai do Salsicha. Era uma disciplina que o Enio dava metade e o pai do Salsicha, o professor Trajano, dava metade. Pô, sensacional. O pai do Salsicha é maluco igual ele. Assim, gente fina demais. É família, então. Aí o Paulino falou, vou dar comunicação comunitária, meio que tinha umas reuniões da rádio. A Jupagu, que também teve lá o Balaio, né? O bar, também, ela tinha um programa lá, acho que meio que ela fazia também, tipo, os meninos do rock podem ir fazer programa também e tal. E aí ele faz comunicação comunitária. Quando eu tô fazendo comunicação comunitária, acho que a Caneca faz comigo, inclusive, Caneca, quando você ficou amigo de todo mundo rapidão e tal. E fazendo uma dessas disciplinas, eu vejo um metaleiro. Um metaleiro com aquele visu que você não via há muito tempo, né? Você via só o Adelson nesse visu. Tipo, de tênis branco, com a camisa do DRI, assim e tal. Eu falei, cara, você é amigo desse cara, igual eu fiz com o Totó e com o Barbosa. Você é amigo desse bicho. E era o Pônei. Aí eu, caralho. Pô, esse bicho é gente fina. Aí comecei a forçar com o bicho, tá ligado? Tem até um negócio engraçado, porque assim, no final tem um trabalho, eu não sei se foi introdução ou se foi a comunicação comunitária. Que aí o bicho sempre me zoa, porque assim, quando foi fechar os grupos, eu tentei ficar no grupo do bicho, tinha um outro bicho com um cara de Goiânia com a camisa Dead Kennedy, mas eu não consegui forçar no grupo deles. Aí eu fico no grupo das louras da Odonto, cara. Aí eu, tipo, as gente fina as minas também, não sei os nomes, mas as gente fina elas. Aí eu fico nesse grupo, até o bicho até me zoa até hoje com essa história.
Aí eu falei, cara, esse bicho é gente fina, vou ser amigo dele. E aí tem um show aqui em Itaguá, do Violator, que ainda só com a demo, não sei se tinha demo, mas que eles estão tocando e eu acho que o bicho do Bois tá como hold deles. Aí depois descobri que eu acho que o Juan ficou como hold do Bois um tempo. E aí o Totó eu já conhecia, acho que o Rafael é o nome dele, o que ficou na guitarra e vocal depois que o Toco saiu. E aí o Totó ficou lá conversando com ele e meio que a gente ficou conversando. E eu falei porra, banda, foda essa banda, né, Violator e tal. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. E aí comecei a falar com os caras. E a gente já tinha saído daquela fase somos amigos de todo mundo pra aquela fase foda-se todo mundo, o importante é só nós aqui na cena, só nós, o resto é tudo que se foda, né? A gente é muito... Todo mundo na cena tem essa fase, né? Tipo, caralho, só nós aqui, que aí começa a ter as tretas, né? Nego começa a dar uma espalhada. E aí eu falava, pô, tem um bicho lá, gente fina, velho, a banda do bicho mó boa, vai olhar os bichos, velho, também você com esses amigos metaleiros. Aí, pô, mas aí o Pônei começa a colar também com a gente lá, e aí começa também, entra pra nossa galera. Acho que do Violator ele é o primeiro que vira amigo nosso. Aí começa a chamar a gente pra festas do Violator também, que tem na casa dele. E lá o pai do Juan tem uma... Hoje ele administra, né? Que é uma fábrica de açaí ali no Saam, que, pô, mó bom. Então a gente ia lá ficar tomando açaí. Então a gente fica muito brother deles. E aí, um pouco depois, já o programa rádio já tinha acabado. O Pônei, isso a gente já um tempo depois. O Pônei, acho que ele faz o TCC dele na comunicação sobre... Uma rádio comunitária. Sobre rádio comunitária e essa distribuição já online. Então ele meio que já tem essa Acho que até a Rádio Rala Coco que ele faz. Isso. Não, a Rala Coco é a rádio comunitária do NB. Então não sei se ele teve um programa na Rala Coco também, mas ele faz parte dessa galera que faz essa transformação de rádio apenas dial, sei lá como é que chama, pra online também. E aí ele aproveita essa expertise que ele já tem e monta uma em casa, que é o Underground Ways, que é muito doido, né? Porque é uma coisa que vai e volta. Porque você tem a música do It Hammer, não é isso? Aí o Podrão faz um programa chamado Underground Ways, o Defzan faz a música do Underground Ways e a gente monta a rádio depois como por causa da música do Defzan. É meio que vai e volta. E aí a gente começa a fazer ele e o Pícaro. Mas aí só 100% online, que a gente fazia lá no quartinho dele, lá na Asa Norte. Quantos programas vocês fizeram? Aí você pediu demais do meu cérebro. Mas durou de quando a quando? Você lembra? Cara, acho que durou mais um ano e pouco, talvez. Mas assim... Semanal? Era pra ser semanal, tinha semana que não tinha. Aí depois eu sou meio vagabundo, né, velho? Aí eu dou uma largada, fica mais na mão do Pícaro e do Pônei. Eu não sei até quando eles seguiram. Mas tocaram, em média, quantas bandas, você acha? Assim, mais de 200 bandas tocaram? Provavelmente. Porque assim, eu chegava com um monte, o Pícaro chegava com um monte de CD e a gente ficava tocando lá na casa do Pônei. Era mais de som do que qualquer outra coisa, né? Cara, e a Léa Distro foi outra das suas aventuras pelas terras do submundo musical, né, cara? Faça um resumão dos materiais lançados e por qual deles você guarda um maior carinho. Assim. Você tem... Então, se você pode... É foda. Porque assim, a Alha surge no Calabouço como uma distribuidora de camisa. O Léo Hip sabia fazer serigrafia, então ele fazia as camisas e eu e a Alice vendíamos. Então a Alha Distro começou, o Léo Hip, eu e a Alice. Então a gente ia no Bandeirante, que é um lugar que tinha umas camisas mais baratas, aqui em Itaguá, mas normalmente no Bandeirante, que tinha muito amigo no Bandeirante, né? Então ia lá, comprava as camisas, o Léo telava e a gente vendia em show. E, sei lá, tem até um cartaz assim, camisa, R$6. Ou seja, mó trabalheira, não tinha retorno quase nenhum. E assim, era meio que camisa de banda e camisa de protesto. A gente, os três, acho que na época já vegans. Teve até um negócio doido, que a gente fez uma camisa contra o Correio. Contra o rodeio. Contra o Correio. Os carteiros que entregam suas demos lá, porra. O que tu tem contra os caras, tipo mano? assim, a gente fez um protesto contra o rodeio e tava tendo um rodeio, acho que no Parque Shopping, acho que é isso. E aí fomos lá pra libertação animal, aquela coisa e tal, muito certo de tudo, né? Muito jovem, esquecendo que tudo tem umas questões de lado e tal. Então, assim, isso aqui tem que acabar, exploração animal, não sei o quê, nanana. Só que, porra, a gente foi griladão, né? Porque a gente falou, irmão, a gente vai apanhar pra caceta, os peões vão enfiar a porrada na gente aqui. Então a gente meio que foi assim, vamos, porque o protesto é importante, nós somos punk, vamos lá, não sei o quê, nanana. E aí fizemos essas camisas, que era tipo um peão no rodeio preto, assim, riscado, assim, tal, não sei o quê, rodeio não, uma coisa assim. E aí, pô, chegou lá, os caras foram mó gente fina, tá ligado? Trocaram mó ideia, explicaram, falaram, pô, vocês querem olhar os animais? Os animais pulam uma vez por mês, depois são bem tratados. Velho, trocaram mó ideia, foi tipo, mó gente fina, foi o contrário do que a gente imaginou, tá ligado? Tipo, ficou até meio sem graça todo mundo assim, de cara, os caras são mó gente boa. Nessa época a gente tava meio louco nessa coisa, tipo, então é que tem
A galera pegou o plano já, tipo, libertar os animais do laboratório lá de veterinária da UNB. Ainda bem que a gente não chegou. Lembra que na Europa e nos Estados Unidos tinha essa história que nego, porra, vamos quebrar os... Vamos fazer isso aqui. Se fosse aqui, a gente tava fudido, tudo pra cadeia. Aí, ainda bem que isso não foi pra frente. Aí a gente, como o do rodeio foi de boa, tipo, vamos fazer um agora contra o circo. Que tinha uma camisa contra o circo também. É circo legal, não tem animal. Aí a gente foi no circo e pensou, pô, circo, palhaço, malabarista, tipo, chapada. Falou, pô, os caras vão ser mais, pode crer, né? Irmão, os caras do circo queriam porrar a gente, queriam comer a gente na porrada. A gente teve que sair voado. Aí foi justamente o contrário, né? Os caras do circo, cara, os caras vieram mesmo no ódio, assim, tipo, vamos pegar esses moleques, não sei quem, nego, teve que sair voado do protesto. Mas a gente começou com essa distribuidora de camisa. E aí, o Igor montava a banquinha dele de fita, de alguns CDs, e a gente montava a nossa de camisa. E aí, surgindo as bandas e tal, a gente falou, pô, vamos lançar os nossos discos, né? Aí a gente lançou o CDR do Anfecane. Então é o primeiro lançamento da Alia. Tipo, aí vendeu ali entre os amigos e tal, um pessoal conhecido e tal. Foi legal, a gente, deu um trabalhão, mas tipo, você fica mó feliz, assim. É o meu primeiro lançamento, né? Tipo, caralho, um disco meu e tal. Tem um meu altarzinho lá das coisas que eu lancei. Aí a gente fala, pô, vamos transformar a Alia num selo. E aí o Léo pilhou, a Alice pilhou, a gente faz um... E aí surge o Léo Luna, porque a Alice monta o Silente, com a Tati, com o Alex, com o Caio, meu primo. E, pô, vamos fazer, os bichos vão gravar. Então, vão gravar. Eu não lembro se saiu o CDRzinho primeiro ou o EP primeiro. Mas o Silente faz 2 lançamentos. E a gente faz os 2 lançamentos, assim, muito... E aí, do EP do Silente, os bichos, tem música pra um lado. Aí o Léo falou, pô, eu vou ajudar a lançar também e eu vou botar uma banda que eu gravei com os caras de Portugal, que é o Brutus. E aí, tipo, é um lançamento em vinil. Então, pô, cara, pra caceta, pagou um gringo pra fazer a capa, tem aquele esquema com várias folhinhas. Então, esse é um lançamento, talvez, que eu tenha muita... Esse seja um deles que eu goste muito, assim, tem um carinho muito grande, que é esse EPzinho do Silente. Que, infelizmente, a gravação não diz muito... O Silente não tem nenhum registro que diz que a banda era ao vivo, infelizmente. Eu acho que faltou esse, tanto o CDRzinho quanto o EP, não sabia gravar, a galera não sabia gravar, né? Então, apesar do Caio tocar bem, a Tati tocar bem, a Alice também, a gravação fica meio a desejar. Mas o vinil é muito bonito e tal, então, assim, eu tenho um carinho grande por ele. E aí a gente começa a falar, tá dando certo, vamos lançar e tal. E aí tem o Innocent Kids, que na época eu falo pros caras, pô, eu quero lançar tal, o CD. Aí eu disse, beleza, a gente falou com o Rodolfo do Cash for Chaos de Goiânia, falou, quer lançar também, então vocês dividem os custos e tal, não sei o quê. Só que demora tanto que quando lança eu já tô na banda. Mas você não chegou a gravar, já tava gravado quando você entrou. Não, quem gravou foi o Marcelo. Né? Quem gravou foi o Marcelo, eu tô só nas fotos, eu tô só de bonito lá. Mas quem gravou foi o Marcelo. E aí a gente lança outras coisas, tem o Freeway, que tem a galera do Ofensa, lá do Espírito Santo, o Triste Fim de Rosilene, de Sergipe, e o Mais Treta de Salvador, que é um disco bem legal também, que você registra mais ou menos desse mesmo rolê do Power Violence, do hardcore rápido, né? Triste Fim, inclusive, que depois a galera monta o Renegades of Punk, sai um disco novo. Esse cara tá bonzão pra variar. O Fabiano, que também tocou no Scooter Brigade, tocou no Adicional, que tocou aqui, tá com outra banda também. Caralho, como é o nome da banda? Depois eu lembro. Que é boa zona também. Então a gente lança esse também, é legal pra caramba. Esse é o primeiro lançamento que eu lanço assim, sem conhecer as pessoas. Que tipo, caralho, velho, meio estranho, né? Tipo, caralho, agora tem um selo mesmo. Que eu conhecia só o Fabiano, e o Fabiano que chama a gente pra lançar junto, né? Tem até uma coisa engraçada, porque tem um lançamento em São Paulo que o Triste Fim vai tocar. Só que eu não conhecia eles, né? O Alex Barbosa me zoou até hoje. Que eu, tipo assim, eu vou lá, tipo, pra São Paulo, tô lançando disco, eu não vou falar com os caras, tá ligado? Eu fico com vergonha, tipo, caralho, não vou falar não, os caras não conhecem, né? Aí, tipo, mas você lançou o disco dos caras, velho, vai lá falar com eles. E aí tem esse, depois a gente participa do lançamento do Leste, né, pra todos aqueles, do segundo CD. A gente tem outros selos também. E aí vem outros que eu tenho um carinho muito grande, que são os 2 discos do RD. Que na época a gente já mais amigo, principalmente do Gilmar. E o Gilmar falando que tava gravando o disco, eu falei, pô, eu queria lançar também. Tipo, porra, RD, tipo, importante pra caralho. Então, tipo assim, caralho, lançar o RD, eu achei muito foda, assim, caralho. Meu selo ali no... Foi síndrome do emputecimento progressivo, né? E depois o split com Fobia Punk Rock. Pode crer. E aí depois, mais um tempo, que eu acho que é o último lançamento, a gente lança também o CD dos Quints,
né? Acho que é o último lançamento da Alia. Acho que eu esqueci nada, não. Acho que são esses. Isso aí. Bora ver. Desculpa aí. Bora ver mais som aí. Bora ver o Viper com The Reaper. Essa aí foi Viper com The Reaper, cara. Cara, e você entrou na Innocent Kids em 2003, saiu só em 2012. E por que a banda resolveu acabar? Pausou, não voltou Cara, nunca mais? Vamos lá. Você quer falar do final, então? O final acaba, acho que é minha culpa. Porque, assim, em 2012, eu pedi demissão do banco, então tô desempregado. E tô passando uma fase meio ruim de grana mesmo, assim, tipo... E muito ruim de vida mesmo, assim. E aí eu começo a pedir linha das bandas. Porque, velho, não tem dinheiro pra ensaiar e tal. E a banda dá uma esfriada nessa época, assim. Toca pouco. Eu acho que o Barbosa, que com a nossa memória, disse que em 2010 a gente não toca nenhuma vez. Então, assim, meio que dá uma esfriada e eu falo, pô, velho, não tá dando pra mim. Aí, como eu peço pra sair, eu acho que os caras meio que ficam com preguiça. Ah, bicho, não vou procurar ninguém não, deixa quieto. Depois vamos acabar, acho que acaba meio que assim. Aí a gente faz umas 2 reuniões depois, acho que tocou no Bane, mais uma outra coisa. Mas acaba ali meio que por conta desse pedido meu de sair da banda mesmo. E como é que foi esse tempo aí tocando com Barbosa, Totó? Porra, sensacional, né? Zelito. Sensacional. Tipo assim, eu já era fã da banda. Tocou com Zelito, tocou com Caneca, né? Toquei com os dois. A primeira vez que eu toco com o Innocent Kids é engraçado. Foi um show em Goiânia. Não sei se o Terror foi também. Que foi um show lá no DCE da UFG. Que o Totó, sei lá por que o Totó não pode ir. Aí os caras, pô, canta aí, você sabe as músicas. E aí eu cantei, só que, porra... Não sei se vocês já repararam no Innocent Kids, mas as métricas são meio parecidas, né? Então eu cantava uma música em cima da outra. Cantava, tipo, Botava uma letra na outra música. Cantava errado. Foi uma merda. Uma merda esse dia. Mas foi a primeira vez que eu toquei com o Innocent Kids. Eu não lembro porque que o Totó teve, mas o Totó não foi. Foi no DCE da UFG. E a gente tá sempre junto. A gente virou a mesma galera e tal. Quando o Marcelo sai, eu meio que já tenho acertado com eles essa questão de lançar o disco. E assim, eu acho que, pô, quando os caras pensaram assim, pô, o cara a gente é muito próximo. A gente era meio mongolode, né? A gente ficava indo no ensaio do Terror, do Innocent Kids, a gente não tinha nada pra fazer, né? Ensaio do Maombi, ficava todo mundo. Então, tu já vem mesmo? Fica aí, né? Toca o baixo aí. E aí eu entro. Quando o Marcelo sai, eu entro. Eu lembro que quando eu entro, cara, tem uma sequência muito boa, que são uns 4 shows que entra grana. Tipo, a gente tem um show marcado em Goiânia, que o cara falou, não, vou ter um cachê pra vocês. Acho que é, sei lá, R$250. E o cara... Não, acho que era R$500 na época. E aí o cara fala assim, não, tá tudo certo. Tipo, não sei se teve contrato, não sei. Que eu acertei era com o Barbosa. E o show não rola, mas o cara paga, velho. Olha aí. Aí teve esse. Aí a gente vai tocar num show. Aí a gente ensaiava na época no Knockdown, lá do Ivan, do Detone Folk. E o Ivan faz um show numa boate, num meio bar, meio boate que tem lá na mesma quadra, só que no subsolo. Tinha um nome alemão, sei lá, não lembro o nome agora. Tipo, Mequetrefe, na falta do nome aqui. E aí tem umas coisas meio loucas nesse show. O cara tá dando umas coisas, umas máscaras de stripper, não sei o quê, nananã. Mas não deu muita gente não, mas o cachê desse negócio foi uns ensaios lá no próprio Knockdown. Então a gente já ganhou também aí. E um outro foi em Formosa. Que aí a gente foi... Cara, aquele show que tem 1 bilhão de bandas. Aí, tipo assim, muito mais banda de metal do que hardcore, assim. E aí, tipo assim, os caras... Na época, os caras meio que... Com conta dela, tava meio que nesse negócio do selo, da organização. Tipo, vai lá, Eri, fica nessa parte burocrática aí, então. Assume isso aí, ajuda o Barbosa nisso aí. Aí vamos lá participar do sorteio das bandas. Cara, 1 trilhão de bandas. Vai lá, Eri. Última. Caralho. Puta que... Caralho, tocou pra ninguém, assim. Palcão, não tocou pra ninguém, mas foi massa, assim. Foi quando eu fico mais próximo do Veto de Formosa, que a gente fica mais brother também. Acho que valeu por esse dia e também rolou uma graninha, um cachê. Então começa aí. E a gente começa a fazer muita coisa junto, assim, tipo, tanto show quanto tocar. E o Innocent Kids toca muito nessa época, né? A gente toca muito no entorno também. Quando sai o CD, aí, primeiro resolvendo a burocracia do CD. Aí o Rodolfo, cara já mais adulto e tal, o Rodolfo resolve a parte burocrática. Inclusive, se você for olhar o registro, acho que todas as músicas do Innocent Kids é do Rodolfo. Que ele que faz a parte burocrática, a porra da... Tá saindo aquela porra da lei do Lobão. E SRC. Essa merda. A gente, caralho, não sei fazer isso não, Rodolfo. Aí o bicho, velho, isso que eu faço, velho. Aí o Rodolfo que resolveu toda essa parte burocrática e falou, bicho, vocês são muito enrolados, eu botei tudo no meu nome. Então, se um dia se nós três quis estourar e ficar rico, a grana vai toda pro Rodolfo.
Aí a gente lança 1000 CDs e a gente começa a tocar muito em Goiânia, cara. Toca muito em Goiânia, toca muito no entorno, toca muito no DF. Eu lembro dessa época que vocês tocaram pra caralho no Jardim Gá, né, meu? Pô, pra caralho. Tipo assim, é um lugar que a gente gostava mais de tocar. Final da Cone, né? Que seja um lugar melhor do que aqui. Arrumava muita coisa lá pra gente. Marisa, os meninos que depois montaram o Suicídio Coletivo. Tem até uma história engraçada que tem uma banda chamada Kryptona, lá dos moleques. E aí um dia o moleque chega pra mim assim: ô, velho, tu lembra de mim? Eu falei, porra, lógico, tal. Não esqueci o nome dele agora, o cara cantava, acho que até entrou pra igreja depois. Era muito louco o bicho assim. O bicho, porra, tu não acredito que tu lembra de mim, velho. Aí, porra, aquele dia tu tava muito doidão. Eu falei, velho, não tava. Não era eu. Tava assim, velho. Não, se você tivesse menos de 15, você estaria. Mas já tinha mais, estaria, né? pô. Aí o bicho, porra, velho. Não. Aí, cara, uma hora eu aceitei. Falei, não, tava muito doidão mesmo, mas eu lembro de tu. Porque o cara não desistiu. Teve... Nesse não foi em Jardim Gá, foi Val, lá na cidade de Jardins, que tinha aquele lugarzinho que tinha um show lá dentro. Que pariu, esse show foi... Aquele show foi foda. Que toca a banda do meu cunhado, que toca o banda de New Metal que ele tinha. Caralho, como era o nome? Caralho, eu sou muito ruim, minha memória é muito ruim. E aí, a gente tá lá tocando, né? O show da PM, que a PM invadiu? Que veio a PM invade. E os moleques vêem os PM, aqueles PM de preto, dá uma chutada na canela do PM, o PM fica puto. Aí, caralho, os bichos mandam parar de tocar. Só que, porra, nunca tem retorno, nunca tem nada pra batera, né? Então todo mundo parou, o Barbosa vazou, o Totó saiu correndo e ficou eu e o Caneca. E o Caneca lá tocando. O policial quase encostou um cacetete na cabeça dele assim. Para com essa porra! Aí o Caneca, caralho, o que tá rolando? Você sabe que o esquema... Essa treta é por causa do Marcão, que hoje é do Cães de Guarda, né? Não. Foi ele que mijou. Ele mijou no portão dos caras, velho. Eu lembro só que falaram, o cara mijou lá no portão da O polícia. bicho mijou no portão do cara, o cara... maluco, tá doido? O bicho tá doido o quê? Correu pra dentro do show, velho. Correu pra dentro do show, os caras foram na cola, né? E pega o roqueiro de preto. Eu lembro que apareceu o Baita, tava, e meu cunhado também, o Pedro. E aí eles vão lá pra janela assim, só faz assim, ó. Não entendeu nada, daqui a pouco, velho. A polícia fala. O cara jogou o Felipe na porta, né? Os caras falaram que ficaram zoando, falando que o Felipe foi falar assim: ô moço, faz isso não. O cara deu tipo uma cacetada no braço do Felipe, vai aparecer, eu quero tipo das baquetas, o Barbosa. Oxe, é pra tocar de novo. Mas o que eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo. Ninguém entendeu, né? A polícia entrando e jogando gás lacrimogêneo, cara, uma coisa, estupidez absurda, né? Pequeno lugar, né? Lugar pequeno. Teto baixo, né? Mulher grávida e tal, no local, cara. Foi uma merda. Assim, hoje a gente ri, mas na hora eu fui falar com o cara, né? Com o PM, falou, pô, o que tá acontecendo e tal? O cara, bicho, me deu uma cacetada no braço. Tu caiu pra porta, cara. Mas que falou que tu ficou quase tipo quebrou meu braço, essa parte aqui fininha. Bicho, quase quebrou meu braço, bicho. Ainda eu falei, ainda fui no Ministério Público e tal, né? Aí os caras de Valparaíso me ligaram depois, bicho. Cancela lá Esquece essa parada. porra. Esquece isso porque você mora aí no DF. A gente mora aqui no Guarulhos. Os caras vão matar a gente. Aí tive que ir lá retirar a queixa e tal. Mas, caralho, foi pesadelo esse dia aí, velho. Foi sinistro. Então, assim, do Val até o Engar ali, né? Eu acho que a gente tocou pouco, por incrível que pareça, no Ocidental. Que, sei lá, antes tinha muito show, né? Tinha, mas mais nos 90, anos 90, né? Pois é. E assim, tocava show no Ocidental a gente tocou poucas vezes. Eu lembro de tocar 2 vezes. Principalmente com a galera do Nomes Feios, o Zumbi chamava a gente sempre pra tocar no entorno, né? E aí tinha esses 2 que foram na Ocidental. Um que era um palcão, que tinha um cara do sertanejo também. Acho que vocês estavam nesse, não tava? Um palco grandão e tal. Não lembro, velho. Não lembro. E aí teve um que foi muito maneiro, que foi no Parque Mingone, cara. Esse é foda. Porque, assim, eu não sei exatamente a localização. Quem é do entorno depois pode botar aí nos comentários aí pra ajudar. Mas eu sei que pegava ali, eu imagino que ali perto um pouco depois da Ocidental, você pegava, só que você, ao invés de você virar pra esquerda, você pegava pra direita. E aí parecia um lazerzão aqueles do Maranhão, porque era um caminhão, tipo, com aquelas caixas meio preta, meio branca e tal. Cara, foi sensacional esse show. Tipo assim, o cliente chegou assim e falou, caralho, velho, acho que a galera não quer saber da gente aqui. Só que aí depois os amigos começaram a chegar, né? E aí foi maneiro que a gente tocou embaixo do caminhão, assim, acho que só ficou não sei se já era o Zelito, se era o Caneca, mas acho que ainda era o Caneca. E aí o Caneca ficava em cima e a gente ficou embaixo, assim, tipo, na terra, assim. Cara, esse show foi massa também. Então a gente tocou muito no entorno. Vocês tocaram no Porão do Rock também. Você tava nessa época do era Innocent Kids, né? Uhum. E foi um show foda lá de vocês também no Porão, né, cara? Cara, é estranho, mas, assim, foi legal. Tipo, o primeiro camarim. Teve até o
Cara, essa vez que a gente tocou no Porão, foi que todo mundo tocou também. Tocou o Nomes Feios, tocou. Não sei se o Lesto tocou também. Sei que tinha muita gente do metal e do hardcore nessa edição. Então era bom, né? Porque assim, o camarim, nessa época, a gente tinha lá o camarim temporário pra cada banda, né? Então tinha uma geladeira ali, só que a gente não bebia, né? Acho que nem o Barbosa bebia nessa época, só o Caneca. Só que o Caneca falou, pô, não vou beber porque vou tocar. Então deixa a cerveja pra mim no final. Só que os caras do Malsapilho falaram, velho, os caras do Inocente 15 é tudo estreia, detonaram o freezer todo, o Caneca não chegou, não tinha mais nada, velho. Bicho, e falando de outra banda, a Gulag, foi outra banda que ficou um bom período na atividade, chegaram a gravar, lançar cassete e tal. Conte as histórias da Gulag e por quais razões a banda resolveu encerrar a atividade em 2017. Tá, o Gulag a gente monta pensando em fazer um hardcore naquele esquema mais americano 80 ali, né? Tipo Black Flag, Minor Threat e outras coisas assim. E aí a gente tá... Só que quando a gente tá montando, ensaiando o negócio, ela não sai nesse molde, né? Ela sai, não chega a ser um 7.7, mas sai aquele um som ali mais punk rock e também um pouco mais acelerado ali, tipo... Que aí a gente gostou de ir nessa linha e tal. E aí, montam eu e a Alice, o Daniel, que tocou no Shirada. Porque o Shirada é bom, né? O Shirada foi o seguinte. Na época que o Anfecani começa a morrer, os caras meio que... E o Positive Days também, meio que nota que eu, no caso do Positive Days, eu e o Totó tão meio de segunda com a banda assim, meio com preguiça e tal. E aí o Anfecani também tá meio largado das pernas assim. Aí os caras, o Meteolite, os Elite e o Alan montou outra banda com os outros bichos lá, agora com o batera, não sei se é o nome dele. E aí meio que a banda... E o Daniel surge também desse rolê. E a gente fica amigo, assim, só foi que tipo assim, velho, vocês não estão querendo nada, vamos montar outra banda aqui. Aí surge Tirada, que é legal, que é uma banda massa e tal. E as outras estavam meio de segunda. E aí o Daniel surge mais ou menos com o nosso rolê nesse esquema. E o Daniel toca bem e tal. E tava ouvindo muito esse tipo de som também nessa época. Então a gente resolve montar uma banda nessa linha. E aí a gente chama o Juninho que já cantou no Ilustra, né? Que faz um monte de capa pro Squints, fez um monte de arte pro Inocente Kids, né? Fez um monte de arte de panfleto. É um cara que me ajuda lá no Ericast, inclusive nas artes. Ele é da produção também, né? E aí a gente resolve, pô, a gente precisa montar uma banda nessa linha e tal, não sei o quê, nananã. E aí a gente meio que vai moldando o som nesse ensaio. E é uma banda mais tranquila, assim, tipo, a gente, vamos se gravar dar certo, se ensaiar dar certo. Era mais de boa. Porque, inclusive, nessa época a Malu já tinha nascido, minha filha com a Alice. Então a gente tá... Isso também faz eu também sair de várias bandas, porque acaba ficando mais focado nessa coisa de casa e tal. E aí o Gulag era mais tranquilo. Então a gente conseguiu manter isso. Tanto é que, assim, acaba que a gente grava, não lança depois. É meio assim, mas é uma época muito boa, assim. A gente tocou em Goiânia, com o pessoal do Futuro também. Tocamos... O Daniel, nessa época, estava organizando shows. A gente... Foi uma época legal. Apesar de o lançamento ter demorado, que a gente lançou lá a fita, foi uma época muito boa. E o Squints, cara, que é a banda que você montou com seu primo Caio, mais o Moa, o Sonic. Isso. Tocava o punk rock. Pô, chegou a crescer pra caralho o Squints, né? Exatamente. O Squints é o oposto desse esquema do Gulag. O que o Gulag tinha de tranquilo, não sei o quê, o Squints a gente tinha de focado, assim, sei lá, não... Falta de outro termo, vamos botar assim, profissional, sei lá. Na época, o Júnior, o Sonic, que é tipo assim, é o Batman Robin, né? Moacir e o Sonic estão juntos desde o Haters, né? E a gente foi um molecada fã do Haters, sai no Atitude, inclusive. Sim. Então, assim, que meio que eu tinha tocado com o Caio, só no Ejectus, por incrível que pareça. Depois não montei mais banda com o Caio. Cada um teve seu rolê, foi engraçado isso, né? E a gente, cara, a gente precisa montar uma banda de punk rock e tal. Meio que o Gulag e o Squints nascem dessa minha vontade de ter uma banda de punk rock em outro tipo de sonoridade. E um dia a gente tá eu acho que lá no Cruzeiro, cara. Não tenho certeza, mas acho que lá no Cruzeiro. Estamos lá no show. E aí eu falo isso com o Moacir fala, porra, eu e o Sonic estamos doidos pra montar uma banda de punk rock também. Punk rock 77. 77. Tipo assim, vou tocar os punk rock 77. E aí, a gente meio que nesse dia a gente resolve montar a banda. E o Sonic trabalhava no estúdio ali na Ceilândia nessa época.
Então, tipo assim, acabava o expediente lá do estúdio e a gente ficava ensaiando, velho, horas. Ensaiava, saía pra lanchar, voltava. Então, em pouco tempo a banda tava redonda, assim, tipo, caralho, bem ensaiado, tudo, com muito. Moacir é uma máquina de fazer música, né? Moacir bicho é foda, bicho é foda. E assim, uma parceria muito boa com o Caio, porque o Caio é muito bom de lapidar o som. Então o Moacir chegava com riff, letra, normalmente, e o Caio lapidava, e eu e o Sonic ali, a gente ia tentando fazer a nossa parte, né? E depois disso, o Sonic trabalha na Made in Brasil, lá no Park Shop, loja de instrumento. Aí meio que fica um pouco mais sem tempo, mas mesmo assim a gente... Não, tem que ensaiar. O Sonic sai 10 horas do shopping, nós vamos ensaiar 11. Então aí a gente mantém esse ritmo, né? E tudo muito organizadinho. E aí lá começa a sair as coisas de um jeito mais rápido. A gente grava a demo no Edge e a gente mesmo produz, sai a demo. Eu não sei se eu boto o logo da Alha, talvez sim. Então talvez a demo do Squints também tenha o logo da Alha, não tenho certeza. Então a gente faz a capa ali naquela gráfica rápida ali e o rótulo do CD na frente do Alameda. Sei. Que fica ali dentro do estacionamento. Aí a gente tá ali e assim, logo produz, logo grava. Tipo, é uma outra forma de produção diferente de todas as outras bandas que eu tive. Que era tudo muito enrolado. No Squints foi tudo muito agilizado. E aí o Moacir é muito amigo da galera da Casa Punk lá, do Jacaré e da Márcia. E o Jacaré tem um estúdio em casa, lá em Poá. Poá é o seguinte, eu não conheci, então vou explicar. É tipo assim, é da Grande São Paulo, mas é um município. Seria assim, o final da Zona Leste, né? Então eles vivem meio que esse mundo lá da Zona Leste. Então ele falou, ó, a gente fica na casa dele, então a gente pôde gravar na casa dele, a gente ficou lá meio... Só que eu não podia ficar, porque na época eu ainda tava no banco. Então é mais uma banda que o Moacir e o Caio gravaram boa parte do baixo. Eu gravei poucas coisas das coisas que eu realmente lancei. E aí logo sai também o CD, né? E aí a gente toca em São Paulo, toca muito em Goiânia. E tem uma distribuição boa pra fora do disco também. O disco sai muito. E a gente começa a fazer uns videozinhos também, pede para uns amigos fazerem e tal. Então a coisa, o Squints sai uma coisa mais... E assim, tá todo mundo, os quatro muito pilhados na banda. Então assim, muito afim de que tudo aquilo andasse mesmo, né? Então acho que né, de que essa questão de vontade, acho que o Squints... Você sabe que eu resenhei a demo do Squints, aí falei assim, tem um quezinho assim, umas pegadas... Até um pouquinho de Offspring. O Moacir ficou muito puto. O Moacir ficou muito puto. Daí, porra, meu irmão, de onde porra tu tirou Offspring, meu irmão? Isso é 7-7. 7-7 com um pouquinho de Offspring. Mas tinha um pouquinho desse Bubblegum, tipo, 92, né? Pelado, essas coisas. Tipo, tinha, ele ouve. Vai ficar puto. Ficou putaço. Aí... E é isso, assim, tanto é que a gente faz a opção, inclusive, a gente fala, tá muito 7-7, vamos fazer com uma guitarra um pouco mais moderna, então ele pega uma Gibson com mais peso, então assim, não é um 7-7, sei lá, uma banda retrô. Era mais o andamento que era mais 7-7. Exatamente, né? E porra, o timbal do Sonic é muito bom, né? Então assim, as coisas começam a andar muito rápido, né? E a gravação sai, o CD sai, e aí a gente participa também de 2 coletâneas, que aí já com o Yuri na batera, o Yuri Formiga, quando o Sonic tem que sair, o Sonic dá um problema em São Paulo, uma treta, e o Sonic acaba saindo da banda, quando a gente tá tocando lá. E aí a gente chama o Yuri pra tocar. Tem até um outro bicho, cara, como é que é o nome do bicho, velho, que a gente chamou? Cara, tem uma história muito boa. Porque, assim, as letras são muito gangueiras, né? Tipo, porra, nananã. E aí o cara que a gente chamou, ele falou, pô, velho, não dá pra tocar, porque eu tenho um compromisso com a paz mundial. Me lembrou, foi o... Caralho... Quem foi, velho? Teve um que teve uma frase... Quem que foi o novato que foi chamado pra tocar no DFC e não aceitou? Porque, pô, aquelas fotos sem camisa. Tipo... Caralho, não vou lembrar quem foi. Foi alguém que teve uma discussão assim, tipo, porra, nada a ver aquela estética dos caras comigo. Mas, cara, por que razão que o Descrição acabou? Porque a banda tava muito em voga, assim, cara. Tava tocando pra caralho. Assim, foi. A gente teve um show no Toinha Samambaia ainda. Que por conta dessas coisas bobas, meio de treta de punk e tal, não sei o quê, os caras foram lá acabar com o show. Eu não tava na hora, mas assim, na verdade eu tenho a impressão de que os caras esperaram uma parte da galera sair. Então eu saiu e mais uma galera pra entregar umas coisas de batera, não sei o quê, e os caras aproveitam que tá acho que
menos gente e umas minas só, invade, meio que aproveitar, tipo assim, aproveita que tá pouca gente, invade, quebra as coisas e isso gera um clima meio ruim, tal. E isso meio que gerou um clima ruim na banda e a banda acabou. E assim, a gente era muito amigo, a gente fez muita coisa junto, mas acho que é normal, assim, tipo, gerou um clima ruim, não só isso, né? Tipo, teve outras coisas também. E eu acho que as pessoas acabam, nessa questão de amizade do underground, fica esperando que isso seja pra sempre. E não precisa, sacou? Tipo assim, se as pessoas não têm mais envolvimento, não tem mais afinidade umas com as outras, eu acho que é normal, assim, em todos os aspectos da vida, que as pessoas sigam seus caminhos. Eu acho que ficou todo mundo esperando que fosse uma coisa muito grande, muito... E, na verdade, assim, tem duas coisas que eu acho, assim. A gente tem visões diferentes do que é o punk. Eu acho que eu até conversei isso já com o Moacir uma vez. O Moacir, ele tá muito envolvido nessa coisa do punk como cultura, como comportamento, ou seja, o visual muito importante, estar envolvido com as pessoas dentro do punk é importante, o punk para punk. Ele tem... Essa parte é muito importante para ele. E para mim, para o Caio, o punk é mais um modus operandi, né? De como a gente faz, não sei o quê. E eu acho que isso uma hora deu Ia diferença. dar essa diferença, né? Mas, assim, eu continuo muito amigo dos caras. Assim, o Sonic eu vejo menos. Tanto o Sonic quanto o Yuri, tem muito tempo que eu não vejo. Até saudade dos caras. Mas o Moacir eu falo sempre e o Caio é meu primo, né? Praticamente meu irmão. Então, eu vejo sempre, assim. Então, mas acho que é isso, assim. Entre a banda rolou esse afastamento depois dessa confusão. E aí, acho que foi melhor. O que fez foi a banda acabar. Tá, Eri, cara, muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. E antes de mandar beijos aí pra Alice, pra Malu e se despedir dos nossos amigos e amigos que acompanham o programa Zinice, lógico que precisamos falar sobre o seu novo projeto, o Ericast, que inclusive é gravado aqui no Estúdio Mercearia. Portanto, fale das pretensões do Ericast, da sua equipe de produção e como vai ser essa periodicidade do Ericast. Então, vamos lá. O Ericast nasce de uma viagem minha, assim, que eu fala, eu queria fazer um programa falando com a galera, fazendo falando o que a gente tá fazendo aqui, falando sobre a gente, falando sobre hardcore, falando sobre metal. Só que eu nunca botava pra frente. Só que quando você bota Barbosa, Pony e Juninho junto, os bichos pilham, velho. Tipo assim, os caras, vamos. Inclusive, eu tinha outro nome, que é o nome que eu uso nas redes sociais, que é o Sorbonne Gomorra, que era pra ser meio academia, meio putaria. E eu queria usar esse nome, mas tipo assim, esse é um negócio que ninguém gosta, então o nome é meio horrível e tal. Então não foi pra frente. E os caras começaram falando, vamos fazer. Aí eu falei um dia, vamos fazer mesmo, velho. Vamos fazer, vai rolar. E aí a gente montou um grupo. Primeiramente eu, Barbosa e Pony e Juninho. Depois a gente chamou o Totó não pôde. E aí depois o Caio colou também. Aí o Caio, não, vou participar. A gente chamou o Caio também. E depois a gente chamou o Zelito. Então tá assim. A gente decidiu que seria eu e o Barbosa apresentando. Pony, Caio e Juninho na produção. O Juninho também é responsável pela questão da arte, porque o Juninho mora em São Paulo, né? Faltou essa parte. O Gulag acaba porque o Juninho vai pra São Paulo. E o Zelito responsável pela edição. Então a gente decidiu, como é que vai fazer? Vai entrevistar meio aleatório? Vamos pensar de um jeito, inicialmente de um jeito como se fosse uma linha do tempo. Então a gente falou, cara, tem muita coisa já do pessoal da turma, lá da Colina, não sei o quê, e a gente não tem uma proximidade com essas pessoas. As pessoas nunca foram nossas amigas, né? Então a gente ficou assim, não vai chamar os caras pra um negócio que nem existe ainda, então não faz sentido, né? Quem sabe lá na frente pode ser que a gente chame alguém. Mas a gente falou, vamos pensar no nosso underground aqui mesmo. Então vamos pensar uma coisa que seja fazendo como se fosse uma linha do tempo inicial. Então a gente vai fazer uma temporada com, sei lá, início dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, final dos anos... Até talvez ali início dos anos 2000. Depois fechando essas mini temporadas, que vai ser uns 6, 7 episódios, escolhendo pessoas que a gente... essa escolha é difícil, né? Então a questão da proximidade fica mais fácil. Né? São pessoas que a gente conhece ou tem amigas em comum pra gente convidar, que a gente tá chamando pra fazer. A gente já fez com o Podrão, com o Ronan e com o Gilmar. Então, assim, cara, estão muito bons. Os três são muito bons. São pessoas de diferente modo de contar histórias, mas os três muito bons pra contar história. Então, assim, a gente tá fazendo um programa normalmente de 1h30 pra contar essa história. Tanto da pessoa como é. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui? Contar como a gente chega no rock e fazer pra gente montar como se fosse uma linhazinha do tempo,
meio que organizado, porque é uma coisa que provavelmente vocês também sentem falta, por isso que tá fazendo aqui, desse registro, né, cara? Brasília tem muita coisa que... Banda que não tem registro, show que não tem registro. A gente não tem muito essa produção de registro das coisas. Então, acho que isso que é importante, é isso que a gente tá pensando em fazer, né? Mais um tijolinho nesse registro da cena de Brasília. Não, beleza. Boa sorte no seu programa. Cara, a gente espera que muitos convidados ainda venham fazer parte do Ericast. Porra, tomara. Aliás, o Ericast ficou bem melhor do que Fragrância de Merda, né? Fragrância de fezes, pô. De fezes, né, cara? Tipo Full Fighters. Factory. E, bicho, já que juntou aí de novo você, meu Barbosa e o Totó, o Zelito também, há a possibilidade do Inocente Kids voltar para fazer um show, tocar do Plague Returns do lado do Gordinho ano Cara, que vem? acho muito difícil, porque assim, eu tô sempre pegando esse instrumento muito tempo, acho que desde que eu saí do Low Life. Não, depois ainda teve alguns shows do Squints, mas desde que o Squints acabou, provavelmente. O Zelito acho que tá sem tocar também, deve estar com a bateria lá de enfeite em casa. Acho que só o Barbosa toca ainda. E o Totó tá muito empolgado com esses rolê de moto dele aí. Então acho que no horário que ele tem de folga, ele tá dando rolê de moto. Quase bolsonarista? Não. Aí não, né, velho? Não dá, né? Mas eu acho difícil, cara. Acho difícil, assim. A gente tem um grupo, né, do Inocente Kids. A gente fica lá falando água e tal no WhatsApp, lembrando as bobagens. O Totó montou, inclusive, uma páginazinha no Instagram do Inocente Kids. Quem quiser dar uma olhada lá. Mas, assim, não é um tema que entra, não. Acho difícil. Então é isso, cara. Valeu. Boa Antes sorte. de fechar, deixa eu mostrar aqui o Sepulchral Voice. O fanzine aí, foda pra caralho. Bem feito pra caralho, velho. A gente nunca fez um zine assim, nem vai fazer, né? Na verdade, isso é um livro igual o Fofão tá fazendo. O Fofão tá fazendo né? muito impresso assim, dessa Adquiram forma. aí, ó, procurem. Tem no Instagram, só colocar aí Sepulchral Voice que aparece aí no Instagram. Bonitão mesmo. Pô, podia dar ideia pro Rodão fazer também, encadernado dele, né? Acho que ele vai fazer. Ele vai fazer. Acho que o Pônei que vai... Já tá em produção, Vou encher o inclusive. saco dele lá, então. Tá em produção. O nosso livro, você viu? Não. 86 histórias sobre discos Lógico que tem brasileiros. lá em casa, pô. Pensei que era do Second. Não, ainda só não. soltaram o livro do Second e ninguém falou nada. Então bora fechar com isso aí. Bora fechar então com o Inocente Kids, com policiamento ideológico. Deixa eu lavar o banheiro aqui. Agora é o novato. Espera o novato aí, bicho. Posso fazer um xixizinho?